Há 10 anos atrás, a Apple lançou um dispositivo que iria moldar o mercado da tecnologia para sempre. Esse dispositivo foi o iPad, e ele foi lançado em 2010, exatamente há uma década atrás. E por que esse dispositivo iria moldar a tecnologia que a gente conhece hoje? Porque ele foi o primeiro dispositivo a prometer que seria possível fazer tudo o que você faz no seu computador, no seu desktop, no seu PC ou até mesmo no seu MacBook Pro em um iPad. E esse objetivo foi criado pela Apple em 2010 e até hoje ele vem sendo alcançado e vem sendo melhorado. E com ele vamos ter o lançamento de um iPad cujo nome iPad Pro, que tem o mesmo objetivo desse iPad lançado há 10 anos atrás, trazer portabilidade e a possibilidade do usuário fazer tudo o que ele faz no computador dele neste iPad. E como faz uma década, eu acho muito interessante de fazer esse vídeo para comemorar e para comparar quais são as diferenças, de um iPad que se dizia portátil e capaz de substituir um computador naquela época e o que a Apple preparou para os consumidores e tornou possível substituir um computador por um iPad em 2019. Eu sei que esses iPads eles não são da mesma linha, um deles é um iPad e um deles é um iPad Pro, mas os dois são iPads e os dois têm o mesmo objetivo. Então eu achei muito interessante a gente fazer essa comparação. Então a primeira coisa que eu quero fazer aqui é mostrar um pouco das specs de cada um desses iPads. Quando eu falo specs, eu me refiro a especificações. Bom, vamos começar então pelo iPad de 2010. Bom, vamos começar então pelas especificações deste iPad. Ele vai vir disponível em 16, 32 e 64 GB, custando 499 a 699 dólares respectivamente. A CPU dele vai ser um A4, ele tem receptor de Wi-Fi, mas não tem receptor de Bluetooth. Ele vai ter 256 MB de RAM e uma bateria de 6.613 mAh. Essa bateria não tem fast charging, não tem wireless charging, é apenas uma bateria normal que carrega a 12 watts. Embaixo vamos ter a entrada de 48 pinos da Apple. Era uma entrada que a Apple fez para esse iPad, fez para o iPhone 4, para o iPhone 3G e seria a entrada anterior ao Lightning. Não vamos ter nenhum tipo de microfone e apenas um speaker. E algo bem interessante também de ser lembrado é que esse iPad não tem nenhuma câmera, nem frontal e nem traseira. Indo agora para as especificações do iPad Pro, vamos ter muitas diferenças do primeiro iPad para o iPad Pro de segunda geração. No interior do iPad, as diferenças vão ser que a CPU agora seria um A12X Bionic, ele vem com 4 GB de memória RAM, podendo chegar até 6 GB de memória RAM, de 64 GB de capacidade até 1 TB de capacidade. Ele vai ter as duas câmeras, sendo uma delas frontal e uma delas traseiras. Embaixo a gente vai ter a entrada Lightning da Apple, que seria a evolução do 48 pinos, presente no primeiro iPad. Vamos ter 2 microfones nesse iPad e 4 speakers, 2 embaixo e 2 em cima. E também os acessórios, como o Smart Folio Keyboard e o Apple Pencil de segunda geração. O que a gente já vai falar depois no vídeo, mas que esses dois foram uma grande evolução que a gente vai ter entre um iPad e o outro iPad. Obviamente, tirando a parte da bateria e de tudo isso. E de bateria ele vai ter 7.812 mAh. Comparando números, não é uma bateria tão gigante, mas a gente já vai ver que um é muito mais fino do que o outro. Então é algo bem interessante de ser visto. E também, a parte de dentro dos iPads tem uma grande diferença. Que por mais deles manterem a mesma qualidade, o espaço é muito melhor aproveitado no iPad Pro do que no primeiro iPad. O primeiro iPad, então, do lado, ele tinha diverso espaço em branco, porque naquela época a gente não tinha tanta tecnologia para ser colocada dentro de um iPad. A placa-mãe dele era muito maior e algo interessante que eu percebi seria o formato dela, que é um formato totalmente customizado da Apple, e ele é um formato ondular, com bordas circulares. E já no iPad Pro a gente vai ter todo o espaço dele ocupado, grandes baterias, uma placa-mãe bem menor, vamos ter fast charging, vamos ter diversos conectores, Wi-Fi, Bluetooth, diversas antenas. E aí algo muito interessante de perceber é a diferença das antenas, que o primeiro iPad vai ter uma antena bem grande, vai ter um pedaço de plástico grande na parte de cima do iPad, já o iPad Pro só tem 2 furinhos para antenas. E aqui temos os dois iPads lado a lado. E eu vou querer passar em algumas diferenças desse iPad e diferenças em software. Primeiro, eu quero passar nos aplicativos e nas animações.
como a gente pode perceber, vamos começar com o nosso lindo Safari. E cara, a primeira coisa que a gente consegue perceber seria a velocidade que um Safari entra, que um Safari abre e a velocidade que o outro abre. Sendo que esse daqui nem abriu ainda, mas ó, ele já é uma tela bem branca. Ó, vamos chegar aqui com o iPad um pouco mais perto e pegar uma imagem aqui de cima que vocês vão conseguir perceber bem melhor a diferença de um iPad para o outro iPad. Quando a gente pesquisa algo como Facebook ou o site da Apple, é obviamente percebível que o melhor iPad vai carregar mais rápido, mas é bem interessante que o iPad da época ainda consegue carregar uma página como, por exemplo, a do Facebook. Porque mais cedo eu estava testando páginas como o YouTube, ele não carrega mais. E a animação de fechamento. A animação de hoje em dia é uma animação bem rápida e a de antigamente ela era uma animação bem presente no Android na hora de desligar a tela, em que ela vai das pontas ao centro lentamente. Outros aplicativos, como por exemplo, o e-mail, as fotos, mudaram muito o layout. Mas eu não vou querer, focar certinho no layout de todos os aplicativos, porque senão vai ser um vídeo muito chato e muito grande, com simplesmente todas as diferenças do iOS 3, eu acredito que esteja esse daqui, para o iOS 13. Que interessantemente também são 10 iOS de diferente, Então vamos vir aqui, ele está na versão 5.1, pronto, tudo bem. São então 8 versões de diferença, é isso mesmo? Sim, 8 versões de diferença. E algo que eu marquei aqui, que eu queria mostrar para vocês, seria o ajustes. Que a gente teve muitas mudanças, mas em si ele não mudou tanto. Então antes já tínhamos essa divisão aqui, tínhamos a barrinha para escolher aqui do lado e aqui nós também temos, Isso é algo muito interessante que eu percebi e que não mudou tanto, A gente não conseguiu ver tanta mudança nos ajustes. E o multitarefas, para a gente cancelar os aplicativos, que agora ele é assim e antes ele era simplesmente uma barrinha aqui embaixo. Aplicativos que hoje a gente considera de trabalho, que a gente tem no nosso computador e que a gente gostaria de ter no nosso iPad, como o YouTube, não funcionam mais, mas na época eles funcionavam e muito bem. Então aqui a gente vai ter o aplicativo do YouTube que eu acabei de entrar. Da Apple, ele não funciona. Temos outros aplicativos de YouTube baixados na Apple Store, também não vai funcionar. E já, obviamente, do iPad novo, funciona todos os aplicativos do YouTube. Uma grande evolução que a gente consegue perceber seria nas bordas, Porque hoje em dia a gente tem um novo valor, que seria cada vez menor a borda, o melhor. E aqui a gente vai ter uma borda bem grande, que seria para alojar todos os dispositivos da tela, Eu abri um outro iPad que não está funcionando e eu percebi que aqui do lado nós vamos ter diversos sensores. Não consigo imaginar na época como esse iPad seria algo para trabalho, Ainda mais com a velocidade e com a potência de que esse iPad tem. Então eu não consigo abrir nenhum vídeo no YouTube de hoje em dia, mas antigamente era possível fazer muitas coisas. Ele tinha até um keyboardzinho, Então uma capa, teclado para você conseguir teclar nele. A atividade que faziam muito antigamente com esse iPad seria mandar e-mails e ler livros, Incrivelmente não existia iMovie, não existia nada desse tipo para esse iPad. E quando eu ganhei o meu, há 10 anos atrás, eu gostava muito de jogar, Então aqui tem até uns joguinhos da época, como esse Candle of Rains, acho que seria o nome desse jogo. E bom, o gráfico não é lá grande coisa, o jogo em si não é lá grande coisa, mas é bem interessante ver um jogo desses daqui, baixado ainda no iPad. Uma grande evolução também, que tivemos e que a gente está valorizando cada vez mais, seriam os speakers. Aqui embaixo, a gente só vai ter um speaker, já no iPad Pro a gente vai ter 4. E algo que se pensava na época, mas não se pensava tanto, seria portabilidade. Então dá para perceber que ele é bem grossinho, perto do novo iPad, ele é bem mais fino. E essas eram algumas das diferenças que os dois tinham, E algo bem interessante que eu também acho legal falar nesse vídeo, seria o conceito de portabilidade e do que seria um iPad que substitui um computador. E esses dois conceitos mudaram muito. Antigamente, o conceito de portabilidade ele seria mais o conceito de que cada vez mais portátil o seu dispositivo é. Ele é um dispositivo que tem muita coisa dentro, então ele tem muitos componentes, muita tecnologia, e não necessariamente ele precisaria ser leve ou algo do tipo. Nessa época já estava se construindo um novo conceito de portabilidade, de cada vez mais leve e mais fino, melhor, mas ele ainda não estava totalmente maturado. E o segundo conceito seria do que é possível de fazer dentro do seu iPad. Antigamente, esse conceito de substituição de um iPad por um computador, ele se dava quando você consegue pegar um iPad com uma tela grande para você poder fazer bastante coisa naquela tela e você conseguir responder seus e-mails, as suas mensagens e pesquisar na internet.
Hoje em dia esse conceito de substituição de um iPad por um computador já é algo muito diferente, como o que eu faço com o iPad Pro na minha escola. Vou deixar um videozinho aqui no card, mas eu uso esse iPad para caderno, computador, edição de vídeo, simplesmente tudo. E que é algo que eu acho muito interessante, que mostra essa grande evolução, tanto de pensamento quanto da tecnologia aplicada em cada um dos dispositivos. Como nesse iPad, como eu já disse, você dificilmente conseguiria fazer mais de 4 coisas. Já no iPad Pro você já consegue fazer tudo e meio que viver com esse iPad. Então tudo que tem no computador agora tem no iPad Pro com esse novo iPad OS. Se você quer Photoshop, você vai ter. Se você quer um editor de vídeo, você vai ter. Se você quer pesquisar no Safari, todos os sites do Safari vão entrar em uma velocidade muito rápida. E algo que eu também acho muito interessante seria o Apple Pencil e o teclado. Porque eu me lembro muito bem que na época desse iPad, do primeiro iPad, já existiam os lapisinhos. Obviamente eles não conectavam no Bluetooth, porque nem existia Bluetooth dentro desses dispositivos da Apple, quanto menos em um lápis. O teclado também já existia, mas não era fácil de pensar em um teclado muito fino como os de hoje, né? Então eles eram mais parecidos com teclados para computadores em capinhas que poderiam chegar até essa grossura, né? Que são 3 iPhones juntos. E é algo muito interessante ver como a evolução desses acessórios também está muito presente, né, no dia a dia do iPad. Então, conforme o iPad foi se tornando mais potente e as possibilidades dele substituir o computador foram aumentando, ele foi ganhando acessórios que também conseguiam seguir isso. Como o Apple Pencil, que já se conecta via Bluetooth, ele está totalmente integrado no iPad e você consegue transformar o seu iPad em caderno, consegue fazer pinturas muito lindas, né, cara? Então, se você consegue mexer muito bem no Photoshop, você vai conseguir fazer uma arte muito bonita. Outro dia eu estava vendo um vídeo que meu cara fez uma arte mexendo no Photoshop, é uma coisa simplesmente sensacional. E se você quer um computador, tudo que você tem que fazer é você pega o iPad, tira a capinha de baixo, posiciona e pronto. Seu iPad já vai entrar no modo de teclado e você vai poder fazer qualquer coisa que você faria no computador com um iPad. Então eu acho bem interessante a gente ver como a evolução do dispositivo ocorreu, como a evolução da mente ocorreu, né, da mentalidade daquela época, e como a evolução dos acessórios também ocorreram.